Olá, amigos, tudo bom? Hoje eu tô aqui para fazer um resumão de língua portuguesa para vocês. A gente vai desde o mais básico possível até o nível de ensino médio. Então, vamos comigo para esse resumão que pode te ajudar também. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o mais básico possível do português? Substantivo. O que são substantivos? Substantivo nada mais são do que qualquer palavra absolutamente que dê nome a um ser. Substantivo comum dá nome aos seres em gerais, substantivo próprio dá nome a nomes próprios, por exemplo, cidade, estado, país, nome de pessoas, entre outros. Artigo nada mais é do que o que dá gênero, número e grau a um substantivo. E ele pode ser o a, o os ou o as. Gênero, porque define se é feminino ou masculino. Grau, porque define se ele é número, porque define se ele é singular ou plural, um só ou mais. Adjetivo dá qualidade aos seres em geral. É todo o elogio que você recebe, a crítica, por exemplo, é um adjetivo. Pronome são palavras que substituem o sujeito do substantivo. Pronome são palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Eles podem substituir o pronome. Eles podem ser 7. São eles: pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome interrogativo e pronome oblíquo. Vamos entender um pouquinho desses 7. Pronome pessoal, eles podem ser pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronome de tratamento é a forma que você trata as pessoas, por exemplo, você, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade. Pronome relativo, que é aquele que faz uma relação, o qual, a qual, os quais, as quais. Pronome demonstrativo é aquele que situam pessoas ou objetos. Eles demonstram, pode ser este, esse, esses, aqueles. Pronome interrogativo é aquele que faz uma pergunta, por exemplo, quem, que, como. O pronome possessivo, que é aquele que é bem ciumento, ele quer tudo pra ele. Ou seja, meu, minha, seu, sua. E por último, mas não menos importante, o pronome oblíquo, que é um pronome mais indefinido. Ele serve como aqueles me, mim, comigo, se, contigo, conosco, entre outros. Pronome
pessoal também, o pronome pessoal também é o pronome do caso reto. O que é um gerúndio? O gerúndio nada mais é do que uma palavra que termina, o final tem que ter um NTO. Toda palavra terminada em NTO é um gerúndio. O que é um particípio? É toda palavra que termina com ido ou ado. O que é o encontro vocálico e o encontro consonantal? O encontro vocálico, como o nome diz, é o encontro de 2, 3 ou mais vocais, que podem ser tanto um ditonco, 2 vocais, um tritonco, 3 vocais ou mais vocais. E um encontro consonantal, como o nome diz, é um encontro de 2 ou mais consoantes, que é o que a gente chama de hiato. Então, por exemplo, se eu tiver a palavra queijo, a palavra arma e a palavra cadeado. Essas 3 palavras aqui. Vocês conseguem classificar qual é encontro consonantal e qual é o encontro vocálico? Vamos comigo. Queijo. A gente tem o Q, que é uma consoante. A gente tem o U, que é uma vocal. O E é uma vocal. O I é uma vocal. O J, uma consoante. E o O, uma vocal. A gente tem aqui 3 vocais juntas. 3 vocais juntas é um tritonco. Aqui a gente tem a palavra cadeado. O C é uma consoante, o A é uma vogal, o D é uma consoante, o E é uma vogal, o A é uma vogal, o D é uma consoante, o O é uma consoante. Aonde que tem o encontro de 2 da mesma espécie? No E e no A. 2 encontros é um ditonco. Agora, essa palavra aqui, arma. O A é uma vocal, o R é uma consoante, o M é uma consoante e o A é uma vocal. Onde tem um encontro aqui é no R e no M. Encontro de 2 consoantes, que pode ser chamado de hiato. Perfeitamente? Entenderam? Vamos seguir. Depois disso, a gente tem a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. O que é uma sílaba, Larissa? É a divisão de uma palavra. Cada palavra ela é dividida. E como que a gente sabe
Em quantas partes ela é dividida? Ela pode ser tanto monossílaba, quanto tem uma sílaba só, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas e polissílaba, ou 4 ou mais sílabas. Como que a gente sabe quantas sílabas ela tem? Repete alto a palavra. Por exemplo, cadeado. Repete. Cadeado. Quantas sílabas tem? Vamos fazer a técnica da palma. Cadeado. Quantas vezes eu bati palma? 4 vezes. Então ela é uma polissílaba. Queijo. Queijo. 2 vezes. Então ela é uma dissílaba. É importante entender e assim a gente classifica pela quantidade de sílabas. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Quando a gente faz essa divisão de sílabas, a gente tem uma sílaba que a gente fala com mais intensidade, com mais força. Essa é a sílaba tônica. Vamos ler. Cadeado. 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 Qual que é a sílaba que eu coloquei mais força na pronúncia? Cadeado. Vamos pensar assim, quando você tiver em dúvida, você pode tentar com todas. Então, por exemplo, se a sílaba tônica mais forte fosse o K, ficaria cadeado. A gente não fala assim, então descarta. Se a sílaba tônica fosse o T, cadeado. Também não, descarta. Se a sílaba tônica fosse o TO, ficaria cadeado. Também não, a gente não fala dessa maneira. Se a sílaba tônica fosse o A, cadeado. Eu acho que aí tem uma semelhança, então é esse. O A, ele tá em qual posição nessa divisão de sílaba? A gente já viu que ele é uma polissílaba, mas a sílaba tônica é o A. Então, a palavra cadeado é uma polissílaba e a sílaba tônica é o A. Então, a gente viu aqui que a palavra cadeado é ditonco, porque tem duas vocais que se encontram, um encontro vocálico de duas vocais. É uma polissílaba porque tem 4 sílabas. A sílaba tônica é o A. E agora falta a gente entender em qual posição a sílaba tônica está. A gente tem 3 posições que ela pode estar. Pode ser oxítona, quando a sílaba tônica está na última sílaba. Pode ser paroxítona, quando está na penúltima. E pode ser
proparoxítona quando está na antepenúltima. Então, vamos ver. Polissílabo, cadeado. A última sílaba é o do. O A, então, é a penúltima. Então, ele é uma paroxítona. Agora vamos passar para os verbos. Verbos nada mais são do que toda palavra que termina em R, tem que terminar em R obrigatoriamente para ser um verbo, e que determinam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eles podem se flexionar em modos, que é quando uma atitude, quando o verbo assume uma transição. Eles podem se flexionar em modos, que é uma atitude quando o verbo sofre uma transição. Esses modos, eles podem variar, são 3. O indicativo, que é o modo de certeza. O subjuntivo, que é o modo de hipótese, dúvida. E o imperativo, que é o modo de imperar, mandar. Pensa em império. No império, o imperador manda. Então, imperativo, mandar. Ele pode ser afirmativo ou negativo. E pode se articular em 4 conjugações. Na verdade, são 3 conjugações. Que é o ar, terminados em ar, verbos terminados em ar, o er, terminados em er, o ir, em ir, e o or, que hoje em dia não é mais muito usado, já caiu em desuso, mas a gente coloca o por. E ele pode se articular em tempos verbais, que podem ser, se eu não me engano, 7. Que são o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito ou passado, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. 6. Que é aonde a gente vai aprender a conjugar o verbo. Por exemplo, pretérito perfeito. O verbo amar, primeira conjugação, ar, conjugado no pretérito perfeito. Eu amo, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. No presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amas, eles amam. Percebe que tem uma certa semelhança em algumas partes, por exemplo? Aí, por exemplo, a gente tem no pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, nós amar, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Que é um pretérito mais que perfeito, nada mais é do que um pretérito muito antigo. Muito mais antigo do que o pretérito imperfeito e do que o pretérito perfeito. É tipo um grau. Pensa que o pretérito mais que perfeito é o mais antigo, depois um pouquinho mais recente vem o imperfeito, um pouquinho mais recente o perfeito. Aí presente, futuro do presente, que é o futuro,
E o futuro do pretérito, que é um talvez. Eu amaria se acontecesse alguma coisa. Eu amaria, tu amaria, amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Futuro do presente. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amas, eles amam. Pretérito imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. E assim por diante. Nos substantivos a gente ainda tem os substantivos concretos, que têm uma existência própria, os substantivos coletivos, que é uma coleção de o simples é um radical só, o composto é mais de um radical, que é a parte que não muda da palavra. O primitivo vai dar origem a outras palavras e os derivados se originam de outras palavras. É assim que essas são as divisões do que são os substantivos, que são nada mais são do que uma formação das palavras. É o mais básico possível. Dentro disso, a gente tem aumentativo e diminutivo, que são grau de tamanho e intensidade. No caso, o aumentativo é um grau de tamanho e intensidade de grandeza, aumento. E o diminutivo é um grau menor. A gente tem o singular e o plural, que é um grau de número, que é uma unidade em número. Por exemplo, o singular é uma unidade só, o plural, ele se adiciona o S no final. Toda vez que vocês vão falar de plural, tem que ter o S no final. E tem mais de um. Então, singular, um só, plural, mais de um, adiciona o S. Aí a gente tem o superlativo, o comparativo e o conjunto. O superlativo nada mais é do que um muito, uma coisa que é mais que a outra, muito mais que, mais que. Por exemplo, fulana é mais bonita que ciclana. É um superlativo. O comparativo é uma comparação. Pode ser tanto, tipo, do que, tanto que. Fulano faz tal coisa, faz tal, tanto que. Fulano, enfim. Conjunto é o agrupamento coletivo de alguma coisa. Por exemplo, se a gente tem vários peixes juntos no mesmo lugar, a gente não fala, eu tenho vários peixes juntos aqui. Eu falo, eu tenho um cardume aqui. Então, é uma palavra que substitui substitui o coletivo de algo, no meio coletivo. E, por último, os numerais. Eles podem ser cardinais, que é quando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podem ser ordinais, que é quando é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Pode ser múltiplos, quando eu falo dobro, triplo, quádruplo. Podem ser fracionários, que é quando eu falo, tipo, em fração, um terço, um meio, um quinto. Pode ser coletivo, quando eu falo em um agrupamento, por exemplo, bimestre, trimestre, trido, não tá errado. O radical, ele é a parte que não muda da palavra. Então, toda parte que não muda de uma palavra é o radical. Antes, a gente vai ter o afixo e depois a gente tem o sufixo, que são as duas partes que podem mudar. Por exemplo,
a palavra francês. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Se eu tenho a palavra francês, e eu tenho a palavra afrancesado, só um exemplo, tá, gente? Eu tenho a palavra francês e a palavra afrancesado. Vocês estão vendo que nessas duas palavras tem uma parte igual? Nas duas? Ó. A gente tem 2F, 2R, 2A, 2N, 2C, 2E. A parte que não muda é essa aqui. Frank. Frank é a parte que não muda, ou seja, é o radical. O radical é Frank. Não muda de palavra para palavra. Podem compor diversas palavras, mas não muda. O A, que sobra aqui em afrancesado, é um afixo, vem antes do radical. E o exado, ou o ex, aqui, é um sufixo, ou seja, vem depois do radical. Dentro disso, a gente tem 3 termos a mais. Neologismo, que é quando a gente tem a invenção de novas palavras. A gente tem o hibridismo, que é quando a gente tem mais de um idioma. E a gente tem a descendência, tema e derivação. Pontuação agora. Pontuação nada mais é do que aqueles símbolos que são muito usados por nós, que permitem e dão o ritmo e a melodia na expressão. Então, esses sinais de pontuação, eles permitem uma melodia e um ritmo na nossa expressão, na nossa comunicação. Eles podem ser ponto final, que indica o final da frase, a vírgula indica uma pausa, o ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, o ponto de exclamação indica surpresa, o ponto de interrogação indica dúvida, pergunta, o travessão indica uma fala de um personagem, a reticência, um pensamento incompleto, alguma coisa que deixou incompleto, 2 pontos indica alguma coisa a seguir, vem alguma coisa a seguir, parênteses é um conjunto de palavras independentes do texto, às vezes para explicar um contexto, às vezes para uma explicação simples. As aspas, elas destacam as palavras, os estrangeirismos, os apelidos, as citações, as gírias, palavras informais. Aspas, destacam. O hífen conecta 2 partes de uma mesma palavra. Essas são as pontuações. Nisso, a gente vai ver a acentuação. Nisso, a gente tem os advérbios, que nada mais são do que palavras invariáveis que acompanham o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Palavras invariáveis acompanham o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio.
Eles podem ser afirmativo quando eu falo afirmando alguma coisa, sim, com certeza. Ele pode ser negativo quando eu falo negativo, por exemplo, não, nunca, jamais. Pode ser de tempo, ontem, hoje, amanhã. Pode ser de dúvida, talvez, depende, hipótese. Pode ser de modo, assim, bem ou mal. Pode ser de intensidade, sinto muito pouco. E a mente, claramente, sinceramente, educadamente, tudo que termina com mente. Nisso, a gente tem as vozes do verbo, que elas podem ser 4. A voz ativa, quando o sujeito fala. Por exemplo, Fernanda roubou o quadro. Quem roubou o quadro? Fernanda, sujeito. Voz passiva é quando eu tô conversando com uma pessoa e a pessoa que tá dominando a conversa ali, ela é paciente. Por exemplo, na primeira eu tenho o exemplo do o quadro, o Fernando roubou o quadro, um exemplo, um presente. Mas no outro a gente diz na voz passiva, o quadro foi roubado por Fernanda. Quem roubou o quadro? Fernanda. Ou seja, é uma inversão, entendeu? Fernanda roubou o quadro foi roubado por Fernanda. Dentro disso a gente vai falar dos porquês, são 4 porquês. O primeiro porquê, separado, sem acento, é o porquê para a pergunta. O porquê junto, sem acento, para responder a essas perguntas. O porquê separado com acento, que é usada para perguntas no final da frase. E o porquê junto com acento é uma conjunção causal ou explicativa, mas se refere como se fosse o motivo. Nisso a gente tem a ambigualidade e a intertextualidade. Intertextualidade é uma relação de textos marcadas pela referência de um no outro, pode ser explícita ou implícita, direto ou indireto. E a ambiguidade é quando uma expressão não está definida objetivamente, permitindo muitos significados e interpretações. Por exemplo, ninguém consegue se aproximar do porco do tio. Quem é o porco? O tio? Ninguém consegue se aproximar do porco do tio. Quem é o porco? O animal que o tio tem ou tá chamando o tio de porco? Isso é uma ambiguidade. Não deixa, não é muito claro. Dentro disso a gente tem mais 2 termos, que são a polissemia, que é quando a gente fala de alguma palavra que tem mais de um sentido, muitos sentidos, polissemia. Por exemplo, se eu falo, eu vou pegar a linha que está na máquina, eu estou falando da linha de costura. Eu vou pegar a linha de costura que está na máquina para mim costurar. Mas eu também posso dizer, a linha não está funcionando hoje. Eu estou falando da linha do trem. A linha do trem não está funcionando hoje. Ah, mas linha é a mesma coisa. Mas neste contexto ela tem mais de um significado. Isso é uma polissemia. Isso a gente tem os discursos direto e o indireto. O discurso direto é uma transcrição direta de uma fala. Quando eu falo exatamente o que você disse, eu repito a sua fala. O discurso indireto é uma transcrição indireta das palavras do moderador. Então, eu posso dizer o que você disse sem repetir as suas palavras. Por exemplo, se eu digo, o impostor afirmou, aspas, suspeito de todos. Direto, eu transcrevi a fala do impostor, então é um discurso direto. Mas se eu falar, o
O impostor afirmou que suspeitava de todos. Já não é direto, é indireto. Nisso, a gente tem agora os tipos textuais, tipos de textos. Esses tipos de textos, eles podem ser de 6 tipos, são eles. Eles podem ser narrativo. Para ser um texto narrativo, ele precisa obrigatoriamente ter 5 elementos. Se ele não tiver esses 5 elementos, ele não é uma narrativa. Quais são esses elementos? Personagem, precisa ter enredo, tempo, lugar, narrador. Tem função de contar uma história, narrar. O próximo texto é o texto descritivo. Ele tem função de descrever o cenário e a cena em detalhes para a história, se utilizando de minoria e imaginação. Aí a gente tem o texto dissertativo expositivo. Tem função de apresentar uma ideia, utilizando uma comparação, uma enumeração, uma definição, uma descrição próxima. Pode ser argumentativo ou informal. E por último, mas não menos importante, o texto dissertativo argumentativo, que tem a função de expor uma opinião. Nisso a gente tem o texto prescritivo, que é quando instrui o leitor acerca de um procedimento, ele instrui, ele exige que um leitor proceda de certa forma obrigatoriamente, não permite a atuação do leitor, utiliza predominantes verbos infinitos. E o texto injuntivo, ele instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de certa forma para a linguagem simples, predominante valor informado. Por exemplo, no texto prescritivo é mais formal, então a gente tem leis, códigos, receita. Ele obriga que a gente reaja de uma determinada forma, porque só não tem muita expressão de reação. E no injuntivo, ele já permite uma liberdade um pouco mais. Pode ser uma receita culinária, uma planta de remédio. Nisso, a gente tem a concordância nominal e a verbal. A concordância nominal é um enunciado que não tem verbo, ele é só composto de substantivos. E a concordância verbal é um enunciado com verbo, ou seja, são orações. A gente tem 4 conceitos: frase, enunciado, sentença e interjeição. O que é uma frase? É um conjunto de palavras com ou sem sentido, pode ou não ter sentido. Uma sentença é uma frase, um conjunto de palavras que precisa obrigatoriamente ter sentido. Um enunciado é um conjunto de palavras, uma frase que anuncia algo a seguir. E a interjeição é uma frase de uma palavra só. Nisso, a gente tem o predicado, que ele é formado de um ou mais verbos, não precisa ter um sujeito. O predicado, ele é formado de um ou mais verbos e não precisa obrigatoriamente ter um sujeito. Por exemplo, se eu digo, Júlia correu fim de semana passado. Júlia é o suspeito, é o indivíduo, o sujeito. Júlia. E o correu no fim de semana passado é o que a gente chama de predicado, o complemento do sujeito que acompanha e o que faz referência.